dia 24 de dezembro, o próximo. Então, a gente vai ter a pausa acho que de 2 semanas. Primeira semana de janeiro, eu confirmo com vocês, a gente já retorna. E eu acredito que até o final de janeiro a gente termina. Podem continuar no grupo, porque já metade de fevereiro já deve ter um novo grupo de leitura do semestre que vem, mas não vou me antecipar. Vai ser sobre religião, a única spoiler que eu dou. Mas, primeiro, eu quero dizer que eu estou muito honrado de ter uma descendente do Wolfgang Pauli aqui com a gente, né? Eu tenho que contar essa historinha, então é bem rápida. À vontade. É o sobrenome de casada, escolhi colocar por isso. Então, na hora que eu vi, eu tenho que comentar. Para quem não sabe, né, muitos dos estudos do Jung derivaram não só do contato pessoal dele, mas também o contato com o Pauli. O volume 13 são basicamente os sonhos dele sendo trabalhados ao longo. Então, na hora que eu vi seu sobrenome, eu fiquei impressionante, né? As coisas realmente se conectam. E que bom esse interesse por esse livro, porque eu não conhecia. Eu realmente não sabia do que ele se tratava. Foi um tiro no escuro mesmo. Enquanto eu estava estudando para o nosso encontro, uau, tomara que dê certo, porque eu não sabia que era uma introdução ao Mysterium Conjunctus, ou Conjunctionis. E é um livro que eu, pelo menos, entrei em contato muito escassamente para pegar citações específicas do volume 14. Então, eu acho que para quem já leu, vai ser ótimo compartilhar conosco como foi a experiência. E para quem não leu, como eu, mas tem muito interesse em ler, eu acho que vai ser realmente algo para ficar conosco até o momento da leitura. Até antecipando algo que o Edinger trata nesse capítulo, é a questão do tanto que ele viu que o volume 14 é quase uma análise pessoal com Jung, então eu achei isso interessante, o jeito que ele coloca, apesar que, claro, com os pés atrás. Ele mesmo fala que são afirmações muito impertinentes que ele traz, mas de que você se defrontar com o volume 14 é também se defrontar com você quase como em análise, pela riqueza, né, pelo confronto que o Jung traz. E, pelo menos, o próprio Heráclito, a gente conheceu ele recentemente, lá no Caminhos Jungianos, ele trata que é um livro que ele considera difícil até hoje também. É um livro que te barra, é um livro de... Assim como a produção alquímica demanda coragem, paciência e, principalmente, esse sacrifício do ego em prol, muitas vezes, do self. Então, vamos ver, né, Luciane, o que vai trazer para a gente. Então, já que eu comentei um pouquinho sobre o livro, como eu sei que muitas pessoas daqui, o próprio relato de vocês, não têm esse contato, às vezes, mais profundo com psicologia analítica, eu não vou apresentar a psicologia analítica, mas eu vou apresentar a relação dela com a alquimia de forma breve. Porque o próprio livro ele traz uma breve introdução. Então, uma das formas que eu gosto de trazer é que a alquimia, por mais que muitos de nós a coloquemos como essa precursora da química, eu acho ela melhor entendida como uma precursora da psicologia, da psicoterapia. Nesse aspecto de confronto, nesse aspecto de projeção. Então, o Jung percebeu o quanto que o alquimista, tanto no seu texto quanto no seu trabalho, estava lidando tanto com a matéria, ele estava lidando com realmente o aspecto material, mas também com tudo que dele extrapolava e ia em direção à matéria. Havia um gancho no processo alquímico que permitia essa projeção de conteúdos inconscientes do alquimista e que, principalmente para uma visão mais contemporânea, como a do Jung, ele percebia a possibilidade desse entendimento, como muitas de vocês já falaram, nos sonhos. Então, o que ele via nos sonhos dele e nos sonhos de seus pacientes, ele via muito paralelo na obra alquímica. Seja a união de opostos, a questão da mandala, a questão dos elementos que iam aparecendo. Mitologias permitiam isso, com certeza, contos de fadas também. Mas na alquimia, o Jung e muitos seguidores dele perceberam essa riqueza infinita de paralelos. Se eu não me engano, é no volume 12 que o Jung coloca que a alquimia é essa fonte de paralelos infinitos, mas que precisa de um limite. Assim como na alquimia a gente precisa do vaso alquímico, né? Eu preciso de um copinho para beber minha água, nós também precisamos de uma contenção. E o produto, seja na relação terapêutica, seja no sonho, seja no livro do Jung, é essa contenção. É você poder conter um conteúdo inconsciente, então ele é sempre de uma infinitude de saberes que a gente não sabe, mas também esse contato cada vez mais gradativo. Então, um dos porquês em estudar alquimia na psicologia analítica é isso.
é essa riqueza ancestral. Então, Jung percebe essa tradição desde a Idade Média e que não se perdeu, assim como o Xing não se perdeu até hoje, assim como o próprio tarô não se perdeu. Então, é um saber que se perpetua, como a Estela traz, trazer bordas para o infinito do inconsciente. Sim, mesmo que seja unilateral, esse momento realmente de você cartografar, de eu vou até aqui, ou eu já fui até aqui, e a partir disso trabalhar. A alquimia ela dá muitos pontos de orientação. Então, Jung percebeu esses paralelos. Para quem já leu ou tem interesse, beleza, Giovanni. A gente está apresentando aqui o livro. Não sei se agora é o Giovanni ou a Sofia. Gente, se eu estiver confundindo, perdão. Então, para quem tem interesse, no Aberração, né, o 16/2, o Jung faz muito esse paralelo da vivência alquímica com a vivência transferencial e contratransferencial. O Edinger vai trabalhar as imagens que o Jung usa nesse livro nos nossos próximos encontros. Então, é interessante o tanto que esse livro talvez nos prepare para a leitura de toda a obra alquímica do Jung. Então, paralelo com os sonhos, paralelo com a mitologia, paralelo com a clínica. Esse é um dos porquês. Mas qual também é esse outro porquê? Vou falar vários de uma vez só, na verdade. No livro Alquimia, da Von Franz, que para quem entrou antes, depois eu posso reenviar, o Heráclito comenta no vídeo dele sobre o aspecto histórico da alquimia. E o que seria isso? A alquimia ela tem esse aspecto histórico muito contextual. Então a gente não fala só de uma alquimia. A gente tem a alquimia mais europeia, se a gente pode colocar dessa forma. A gente tem a alquimia árabe, a gente tem a alquimia egípcia, a gente tem a alquimia chinesa, a gente tem a alquimia... Entenderam? Até mesmo aqui, pesquisas mais recentes, algumas edições da Vozes trazem isso, paralelo entre ritos e mitologia e contos dos povos indígenas, né, da população indígena aqui no Brasil, das mais variadas formas, tem também esses paralelos alquímicos. Então, claro que não é alquimia, mas é possível o paralelo, assim como a Von Franz faz com unificação. Então, há esse aspecto regional, esse aspecto próprio de cada cultura para se expressar alquimicamente, ao mesmo tempo que está falando de um aspecto universal. Isso no volume 12 o Jung também coloca, sobre como os alquimistas falaram de locais os mais variados, mas em vários pontos chegaram no mesmo lugar. Então, a ideia da pedra, do lápis, do segundo Adão, então, palavras diferentes para falar de um mesmo processo. Então, Jung percebeu muito essa riqueza deles, de você colocar essa possibilidade de como cada vida, assim como nós, eu estou falando aqui como um brasileiro, como um mineiro, como um belo-horizontino. Então, eu tenho a minha vivência específica, né, com as minhas raízes sociais, mas eu também tenho uma base psíquica comum, pelo menos na hipótese junguiana, a gente está tratando disso. Ele viu esse recurso na alquimia e, por isso, uma riqueza ainda maior de paralelos. Esse pode ser o nosso segundo porquê. E o terceiro porquê é o tanto que a alquimia falou aquilo que precisava ser dito, tanto na época em que ela surgiu, como também atualmente. O que eu quero dizer com isso? Uma das formas que o Jung muitas vezes trata a alquimia é a ideia dela ser essa veia subterrânea do cristianismo, ou uma compensação para essas principais crenças e cultos da época da Idade Média, mas até um pouco antes. Então, geralmente, a gente lê a alquimia como uma compensação à religião católica e ao gnosticismo, pois nesses saberes havia, por exemplo, no gnosticismo, se eu não me engano, uma certa repulsa da matéria, nessa ideia de um grande saber. Então, não é nesse mundo que a gente tem esse saber, a gente está nesse mundo mais nesse momento de engano, é nesse contato com a grande sabedoria, com a imagem da Sofia, que a gente vai ter esse saber. Então, escapa um pouco da materialidade, mas tem esse contato que a visão católica não tem, que é, por exemplo, uma valorização do feminino, que é algo que não acontecia nas ideias católicas, mas também dessa presença do mal como um ponto positivo. Então, no gnosticismo, a gente precisa ser enganado, a gente vive esse engano, mas para a superação desse engano. Não vou entrar em detalhes, porque eu também não sou um especialista em gnosticismo, mas o Edinger tem livros sobre isso, e
tenho planos futuros de ler, e aí qualquer coisa eu me retrato e passo para vocês a informação de forma mais fidedigna. Mas, pegando na visão católica, a gente tinha esse silenciamento do feminino, então a mulher, ou o feminino como matéria, como desejo, muitas vezes visto como esse aspecto carnal, era repudiado, era visto como fonte do pecado, então não era discutido o aspecto salvífico e positivo que a figura feminina compunha na sociedade, nas mitologias, nos sonhos, então era só, não, sonhou com a mulher, isso aí é uma súcubus que vai roubar a sua alma. Então tinha muito esse polo, né, de Madonna, essa figura divina, ou, né, dessa figura carnal, e não era unificado. E não somente isso, o mal. O Jung discute muito a ideia da probatio boni, ou esse afastamento do mal das figuras divinas. Então, o Jung tinha um conflito desde a juventude dele com isso, de que se o divino é todo, ele não pode ser só esse bom e a ausência do bom, ser aquilo que está afastado dele. Para ele não fazia sentido falar do todo e não falar também do mal. Então, o divino também tinha que ter capacidades destrutivas. Também teria que existir algo de bom no caos, naquilo que seria maléfico. Havia algo de unilateral na perspectiva católica quando Jung observava. E a alquimia traz tudo isso. Então, ela compensa, e não só compensa, ela quase diviniza. Então, para você viver o processo alquímico, você tem que lidar com antagonistas, você tem que lidar com a sombra, você tem que lidar com aquilo que é mal em você e no mundo. E não afastá-los, tem que incorporar isso no processo alquímico. Assim como nós. Pô, quantas vezes eu não fui babaca e não reconheci minha babaquice? Ou não só a questão babaca, porque a sombra não é só aquilo de ruim. Quantas vezes eu fui benéfico e não reconheci o bem que eu estava fazendo? Isso é o processo psíquico. Isso é também o processo alquímico. É colocar os elementos na retorta, na bacia, no caldeirão, como quiserem, e deixar isso se misturar. Isso às vezes vai mortificar, então a gente vai perder a energia, a gente vai ter esse momento depressivo, mas também pode ter um momento de riqueza. Então é esse fluxo constante de imagens, de polaridades, isso é o processo psíquico, isso é também o processo alquímico. Não por menos, a ideia da Cunhucto é união de aposta, e união mesmo, não é só, não, beleza, eu tô aqui, eu tô abraçando aqui, minha sombra, mas não quero não. Não, é saber que às vezes você vai ser ruim mesmo. E saber às vezes que você vai ser bom. E mesmo que não aceite isso, pelo menos compreenda, pelo menos vivencie. Então, isso é esse processo gradativo. Não, claro, desconsiderando terapias breves ou momentos de grande ampliação da consciência num momento só. Mas a ideia da alquimia é um processo laborioso, é um processo realmente de paciência. O tempo é importante na alquimia e na vida. Tem momentos que a gente tem que acelerar, tem momentos que a gente tem que desacelerar. No processo terapêutico e no processo da alquimia. E como último comentário de apresentação, a imagem da alquimia ela é muito importante porque ela complementa aquilo que o escrito não tem. Então, toda imagem alquímica ela tem de muito valor. Ela tem que ser vista com amplas possibilidades. Então, às vezes, o Edinger faz uma interpretação só, ou a von Franz, o Jung. Sempre lembrem que isso é uma das interpretações. Há vários paralelos possíveis, mas não somente isso. Tem algo na imagem que a gente tem que lembrar sempre. Geralmente, quando a gente pensa em alquimia, a gente vê dois pares. Até mesmo no volume 12 do Jung, a primeira imagem é isso, é um casal ajoelhado no alambique, fazendo o processo alquímico. Então, aí a gente já tem duas imagens opostas, que estão trabalhando juntos em um processo que não sabem muito bem o que vai surgir. Toda imagem alquímica, mesmo que não representada, ela tem dois aspectos. O laboratório, que atualmente a gente chama de laboratório, né, na ciência. Então, é esse local do labor. É o local onde as substâncias vão ser misturadas, vão ser experimentadas, é onde vão ter riscos, vão ter apostas. Então, esse momento mesmo de contato com a matéria, que a alquimia tem muito disso, libertar da matéria o que está aprisionado nela. Laboratório, laboratório. Mas também temos o oratório, ou oratório, o local de orar. A alquimia não acontece sem o contato também com o divino. E no divino, quando eu falo, entendam como um elemento psíquico, na psicologia analítica. Aqui não é um local nem de comprovar, nem de descomprovar crenças. Não é esse o objetivo da psicologia analítica. Mas, na alquimia, não é só o ego que trabalha. Não é só o alquimista que trabalha. O alquimista, às vezes, é laboratório de algo maior do que ele.
no caso, eles iam muito como a graça divina, as vontades de Deus, de Maria, mas, quando a gente está falando de psicologia analítica, a gente está falando do inconsciente, a gente está falando do self. Então, é quando algo maior que você, então aspectos inconscientes seus, atuam diretamente em você, e às vezes o seu papel é dar espaço para isso. É trabalhar junto, ou você futuramente trabalhar com o que ocorreu. Então, a alquimia e a terapia não é só um trabalho do ego, não é só um trabalho da vontade. É também um trabalho do inconsciente. É um trabalho do meu inconsciente, do inconsciente do meu terapeuta. Assim como na alquimia, o inconsciente da matéria, né, aquilo que estava projetado e que eu não reconhecia como meu, e também o meu inconsciente. Esse processo em que muitas vezes vai nos frustrar. Então, eu não vou ter o que eu desejo sendo realizado, mas às vezes outras coisas serão realizadas. Às vezes falta, né, a possibilidade de eu reconhecer o valor nisso. Apresentação, um pouquinho longa. Alguém tem alguma dúvida sobre isso da alquimia? Alguém tem algum comentário a fazer? Fique à vontade. Deixa, assim, quando você comentou dessa imagem do livro do Jung, da mulher e do homem, né? Que eles estavam trabalhando ali juntos. Poderia ter interpretado também como essa junção. Eu não sei se eu tô falando besteira, né? Mas dessa junção da energia feminina e masculina. Talvez uma união entre ânimos e ânimos. Não está falando bobagem não, Daniel. Pode ficar bem tranquilo. Por mais que nem sempre o Jung use o termo ânimos e ânima para falar disso, ele às vezes fala de rei e rainha, ele às vezes fala de sol e lua. Acho que, independente do conceito que a gente usar, o que o Jung percebe no processo alquímico é essa união mesmo. É a união entre bem e mal, é essa união entre masculino e feminino. Mesmo que ele não use a noção de energia masculina e feminina, às vezes o que é colocado na psicologia analítica é mais uma psique masculina e feminina. E isso não necessariamente, né, recluso. São conceitos para entender formas próprias de atuar no mundo. Mas acho que o importante é essa afirmação que ele coloca. Na alquimia, os opostos se unem. Seja eles quais forem. Né? O Edinger mesmo, ele enumera vários opostos, né, que os próprios pré-socráticos colocam. Mas a ideia é isso, é a gente se haver com aquilo que tem de semelhante em nós e principalmente aquilo que há de oposto, seja o que for. Deu para entender? Entendeu, obrigada. Legal. De nada. Viu alguns comentários aqui. Já passo para você, tá, Adriano? A Estela fala a ideia do cozinhar o processo em banho-maria. Sim, isso é uma das hipóteses que as pessoas têm, que é a figura da Maria profetisa, que ela era a primeira alquimista e profetisa, porque a gente tem muita figura de alquimista homem. A gente tem o Paracelso, por exemplo, acho que o Agripa também. A gente tem poucas figuras femininas, no caso, figuras mulheres, vou colocar, para representar esse processo, mas também a própria ideia do banho-maria, dessa conservação, mas também de um preparo, um aquecimento de outra forma. Eu acho que a Von Franz comenta dele, não lembro qual livro que ela fala do banho-maria, mas acho que o Jung também fala. Depois eu posso procurar confirmar, mas sim, essa ideia do banho-maria é muito presente. E até um comentário que o Jung faz, que a visão da alquimia ela está incompleta, principalmente por esse principal escrito por homens, e ele recomenda muito o livro acho que é da Esther Hardinger, Mistérios da Mulher, se não me engano, ou Woman Mysteries, que ele fala que é um bom complemento para tudo isso que ele trouxe nas discussões alquímicas dele. Deixa eu ver aqui, antes de eu passar para a Adriana, a Camila fala, tem um livro da Von Franz que fala dessa dualidade bem e mal, em busca de sentido. Muito bom. Eu gosto bastante desse livro também, Camila. Eu acho esse livro genial. Para quem não conhece, são 2 entrevistas da Von Franz que ela deu mais para o final da vida dela, para uma rádio parisiense. Então, lá ela fala muito sobre a questão do bem e do mal, da sombra, da alquimia, da morte. Ela fala da figura do Merlin, que é muito importante para ela, para a Emma e para o Jung. É um livro pequenininho da editora Paulus. Eu geralmente pego meus livros, né, mas eles estão no armário, eu vou deixar.
Mas eu recomendo demais. Eu gosto muito desse livro. Então, ótima lembrança, Camila. Antes de eu responder aqui, Adriana, pode falar. Então, quando eu estava lendo sobre essa questão dos opostos, me lembrou uma coisa dentro da medicina indiana, né, que os escritos têm aí uns 5.000 anos, pelo menos. Ela trabalha toda com o conceito dos pares, das gunas, que eles chamam de gunas. São 10 pares de opostos, no mínimo, né, em que todo, né, baseado em toda a formação do universo, que os elementos base, né, de éter, ar, fogo, água e terra, eles têm essas características, né? Por exemplo, de um ser frio, ágil, né? O fogo ser quente, penetrante e tal. E esses pares de opostos é o que garante, vamos dizer assim, o equilíbrio da nossa saúde. Então, a gente sempre procura, considerando o que é preponderante em nós, né, dessas características, tá sempre nos nutrindo de algo que seja oposto para gerar o equilíbrio. Porque, na visão da medicina ayurveda, né, os semelhantes eles geram distúrbio, eles aumentam, né, e os opostos é que vão gerar o equilíbrio. Eu acho um ótimo comentário, um ótimo exemplo, Adriano. Já passo para você, tá, Renato? Pois, pegando essa ideia de mitologia comparada, de simbologia comparada, a gente percebe isso. A gente tem a ideia da figura una, que ela não tem nenhuma classificação, nenhuma diferenciação. A gente tem essa figura diferenciada, como dos opostos, que ajuda, né? É até a ideia de, para contar de um, a gente precisa contar o 2, contar o 3, então a gente vai diferenciando. A gente vai do 1 ao 5 e do 5 ao 1. Então tem essa necessidade tanto de diferenciar quanto de unificar. No mito moderno, né, o volume 10/4, o próprio Jung coloca. A gente tem o sonho com o self, né, por exemplo, na figura de um OVNI, que é essa figura de totalidade que muitas vezes te avassala, e às vezes você sonha com uma figura única, mas a consciência não consegue lidar tão bem assim com figuras totais. E elas vão se dividindo. Então a gente tem a figura una, mas aí em alguns sonhos vão aparecendo vários OVNIs, em vez de ser só um. Que às vezes lidar com um todo é demais para o ego. O ego às vezes não aguenta, o ego rompe. Não por menos, a gente nunca pode se considerar tanto o monoteísmo quanto o politeísmo. Mesmo que, por exemplo, na questão católica, a gente tenha a Trindade, que já não é tão una assim, ela é dividida, a gente também tem a própria hierarquia de anjos, apesar que isso é mais, né, apócrifo. Mas ainda assim tem essas diferenciações e divisões. Assim como também a figura hermafrodita. Como, muitas vezes, criadores de universos, eu e o João, a gente gosta muito da mitologia nórdica, então a gente fala muito do próprio gigante Ymir, que ele tinha tudo nele, desde o início, a própria alquimia busca na Conjunto essa ideia do hermafrodita, então nunca vai ter só um polo, né, de perspectiva, a gente vai ter o uno, todo, o oposto, o semelhante, e por aí vai. Eu acho que tem comentário no chat, mas antes fala aí, Renato, depois eu vejo. Bom dia, pessoal. O que me chamou muita atenção a respeito desse comentário esses comentários iniciais, né, do Erdger sobre os opostos, é até um certo contraponto a uma ideologia que, de alguma maneira, paira aí na sociedade, de que aquilo que tem, vamos dizer assim, um sabor amargo, né, um teor meio que negativo, é como se não fosse algo seu, e quanto que aquilo que esteja, entre aspas, normal ou positivo, seria algo seu. E a gente vê que não é exatamente isso, né? Então, por exemplo, para isso que eu acabei de falar ficar compreensível, o Edgar fala que a partir do momento que a pessoa começa a tomar algum nível de consciência, né, confrontar os opostos, ele é jogado nesse movimento pendular, de humor mesmo. Humor que oscila, né? De algo, vamos dizer assim, poderia ser, como exemplo, né? De uma melancolia para uma animação muito grande, coisas do tipo, de ódio para amor, etc. Eu acho que na sociedade atual tem muita ideia de que
Se algo de errado sim, né? Se algo, até a minha própria fala aqui já denunciou isso. Se algo de triste aconteceu, por exemplo, se um dia você está triste, é porque algo anormal está acontecendo. Enquanto que um dia que você está feliz, isso, vamos dizer, é o seu natural. Dentro dessa colocação do Edgar, não é bem assim. Se o complexo estiver ativo, vou dizer assim, relativamente energizado, eles provavelmente vão atuar tanto num polo como no outro polo. Então, a lógica do que eu estou falando é assim, de não colocar as coisas que têm um sabor negativo, tipo a tristeza ou ódio, dentro de uma polaridade como sendo efeito do complexo, enquanto que as coisas positivas seriam um funcionamento normal do ego. Eu acho que o que ele traz, de alguma maneira, é que ambas as oscilações têm a ver com esse funcionamento de contato com os opostos, de um funcionamento inconsciente. E eu acho que isso é importante justamente para a gente não cair nessa ideia, né, de que aquilo que tem um sabor negativo seja propriamente anormal. Até porque, senão a gente fica tentando resolver a coisa como doença, em vez de entender que tristeza, coisas do tipo, são naturais da vida e que às vezes até te impulsiona para alguma coisa de bom na sua vida, assim, né, no sentido da superação. Enquanto que as paixões, coisas que talvez te façam sentir muito bem, muitas das vezes te jogam uma furada também. Então, assim, acho que até num dos últimos encontros do primeiro estudo, né, de alquimia, que acabou há não tanto tempo, a gente estava falando sobre essa enantiodromia, né, de ser jogado de um lado para o outro, quase que num movimento até pendular, desse primeiro contato, vamos dizer assim, né? E ele fala até, quando vocês estavam falando sobre Moby Dick, que quando ele fala assim, mas o que fazer então, né, para caçar uma baleia? E ele diz, justamente seria reconhecer tudo aquilo que você ama e que você odeia. Ou seja, não é reconhecer só o que você odeia, no sentido de, deixa eu ver o que tem de errado aqui comigo, e lista aquelas coisinhas negativas. Não, é reconhecer ambos os lados da polaridade. É o que você ama e o que você odeia. Então é um contato, porque as duas coisas dizem sobre você, né? E ambas as coisas podem ter relação com o funcionamento do inconsciente. Eu vi mais ou menos nisso, não sei se fez sentido o que eu falei. Não, Renato, antes de eu passar para lá, faz muito sentido sim. É até mesmo na questão, isso foi como eu comentei mais cedo, mesmo a pessoa que não tem, no caso você tem, as pessoas que não têm contato com a psicologia, são capazes de expressar verdades psíquicas, verdades psicológicas. Porque se coloca sabor amargo, Renato, a Von Franz traz no livro dela de alquimia. Ela fala que o processo alquímico ele começa, ou não somente começa, com esse sabor amargo. Não é, docinho, açúcar, que gostoso. Também tem. Mas às vezes esse sal, essa bile, é realmente o spleen de você lidar com o que é monstruoso e divino em você. E não só em você, no outro. É um pouco do que o Ellinger mesmo no livro coloca. Você tem que ver qual que é a sua área, né? Qual que é a sua seara, onde você está se metendo e onde a sua alma está em cada um desses locais. Eu acho o Ellinger traz essa citação do Jung muito boa, que é isso, essas grandes afetações que podem surgir em nós a partir do mundo, claro, elas existem, né? Não existe só no psíquico, as injustiças do mundo e as benesses do mundo existem. Claro que eu julgo a partir de uma forma, mas elas ainda assim existem. Mas a ideia de ver isso como um pedaço da minha alma que eu perdi, é um pedaço da minha psique que eu não reconheci ainda, é um processo indispensável para essa ampliação da consciência. Seja você ver, né, o que te tem de mais terrível, o que tem de mais bondoso em você. E a própria ideia que você traz da baleia, junto com o Ellinger traz, é muito bom. Nossos olhos são para cá. Eles estão os dois no mesmo lugar. Eu sempre vou ser unilateral. Eu não sei o que está atrás de mim. Eu lembro o que está atrás de mim. Memória. Mas isso está inconsciente. Até a imagem aqui, minhas costas estão tampadas. A baleia não. A baleia, supostamente, ela vê o todo, né? Ela só vê essa totalidade. E a gente tem sempre que caçar essa baleia. Essa ideia, né? A gente tem esse sabor pela totalidade. Essa busca pelo todo. Mas dessa busca pelo todo é um reconhecimento que a gente vai estar sempre sendo incompleto. A gente vai estar sempre sendo unilateral. Então, sempre vai ter esse julgamento. Sempre vai ter essa ativação do complexo. Em algum momento. Porque não tem como a gente ser todo. Mas acho que na hora que a gente lembra que
essas reações mostram o que eu sou e o que eu ainda não sou, as coisas ficam talvez um pouquinho menos confusas, um pouquinho menos distantes. É claro que cada um tem um limite do tanto que consegue assimilar o oposto, né, que existe no outro. Mas ainda assim, acho que é um início. Não sei se fez muito sentido, mas foi o que me veio. Claro, pode falar. Bom dia, gente. Não me apresentei porque cheguei atrasado, mas enfim. Sou estudante de psicologia também, da UFSJ. E aí, ouvindo principalmente o Renato falar, me vem uma coisa de que a gente para na alquimia quando a gente pensa que ela forma um terceiro elemento, né? E se esquece muito de que é um processo cíclico e de que esse terceiro elemento é também o primeiro elemento antes daqueles dois que estão cindidos. E aí o que o Henrique falou da gente já ter um gosto da totalidade, né, que é muito inconsciente, que a gente não tem um acesso muito fácil, assim, também porque é muito coletivo, é muito distante, mas já tem essa noção de totalidade, né? A gente já passou por esse processo alquímico vezes e vezes e mais vezes, assim, numa repetição muito constante. Então, eu acho, assim, era só esse ponto mesmo para complementar e lembrar que o que os meninos estão falando, né? Tem a gente entender e integralizar esses opostos e tudo mais, é também lembrar que eles já estavam integrados, sei lá. Eles já eram uma coisa só, e que são os nossos processos que vão cindindo e que aí o esforço do processo de unir é só corrigir, né, esse processo que a gente foi cindindo. Era só isso. E até aproveitando, Lara, a Stella comentou também, então eu vou juntar os dois comentários, esse aspecto cíclico, de que a alquimia, por mais que a gente fale, tem a rubedo, albedo, nigredo, albedo e rubedo, a gente tem a calcinato, então a gente tem essas etapas e processos, mas nunca é um ponto final. Até mesmo para quem acompanha um pouco as discussões de morte que eu faço, a ideia do máximo da individuação é com a morte, não é muito além disso não. Em vida é muito difícil, você ficar zen, individuado, contato com Buda, não, a gente é ser humano, a gente sangra, então a gente precisa lembrar disso. Mas tem esse aspecto cíclico, tanto na questão arquetípica quanto na questão individual. Então a Estela fala do tarô, e eu acho essa uma ótima questão. A própria ideia do louco não ter um número, então ele é esse início e fim, mas também que a gente precisa do mundo, né, do todo, e do mago, da matéria. Então, esses processos constantes, cíclicos. O Xing mesmo tem sua ciclicidade. Então, é esse não parar, e mesmo assim, se parar, que isso é um bom exemplo do dinamismo da psique. O oposto está aí para a gente dinamizar. O Edgar traz isso desde o começo do capítulo, de que esse mistério da conjunção se dá pela essa dinamicidade de opostos. É sempre a gente reconhecer que há coisa outra que eu não sou. E quando a gente parar, seja por neurose, né, você não consegue lidar, você está estagnado, ou seja por outro motivo, isso também faz parte do processo. A gente não tem que enfrentar o dragão o tempo todo, não. A gente tem que, no máximo, só reconhecer que ele está na sala. E aí a gente vai seguindo os nossos processos, porque tem vezes que é difícil assimilar. E tem vezes que a gente não vai assimilar algo mesmo, a gente vai ter uma parte incompleta, neurótica, pro resto da vida. É a cruz que a gente tem que carregar. Então, antes de eu passar para o Marcos, é uma coisa que o Edgar traz que eu acho muito interessante. Eu me falo de você fazer a sua própria missa, de você ser o seu próprio vinho, você ser sua própria carne, você ser aquilo que, como corpo, vira espírito, né? Você faz. Esqueci qual é o termo específico, né, na missa, mas essa transformação, né, do corpo para coisa outra. E é um processo individual, mas também coletivo. Acho que é o risco de falarem que a psicologia analítica só diz do individual, mas ele mesmo fala, é você criar a sua própria lei. Mas não é sem lei nenhuma, é saber que a lei individual, ela enfrenta a lei da família, ela enfrenta a lei da sociedade, enfrenta a lei de cada um. A gente tem que se haver com isso, com o tanto que a gente consegue viver a nossa própria lei, ou maior, né? A lei do self, né? As formas inconscientes que a gente atua no mundo. Pode falar, Marcos, manda ver. E aí, gente, beleza? Tudo bem? Eu também não me apresentei, não, cheguei um pouquinho tarde. Meu nome é Marcos, eu faço psicologia lá na PUC do Coração Eucarístico em Belo Horizonte, eu estudo junto com o Henrique, com outros colegas, eu estou no grupo já há algum tempo, é uma satisfação estar aqui. Então, eu achei muito interessante um ponto que o Renato tocou no comentário dele, porque é muito difícil a gente conseguir analisar, às vezes, os fenômenos psíquicos que nos perpassam de acordo com a nossa cultura, de acordo com os pressupostos que estão à nossa volta. A gente fica muito preso neles, muito influenciado por eles, e às vezes perde essa capacidade de raciocinar um pouco fora. Então, a gente realmente está numa cultura em que
tem muito a ver, né, pela cosmovisão cristã que perpassa a nossa sociedade, de que a gente tem essa noção de que existe o bem e o mal, eles são coisas separadas, a gente deve toda hora buscar o bem, toda hora rejeitar o mal. Isso começa a colocar uma visão meio asséptica nossa que não é saudável, né, de que a gente tem que toda hora buscar sinais de bondade e nos afastar de sinais de sujeira, ou de impureza, ou de erro, ou de pecado, e a gente esquece o valor e o poder que essas coisas têm, as informações que essas coisas trazem. Então, por um lado, é claro, é bom a gente saber quando o dragão está na sala, é bom a gente saber o que é um dragão e o que não é, só que a figura e a forma e a manifestação pela qual o dragão aparece para a gente, ela é muito variada. Então, você tem muitas histórias, né, na cosmovisão cristã, que às vezes o diabo aparece para você em diferentes formas. Às vezes ele aparece como uma cobra, às vezes ele aparece como uma tentação, como algo belo que te atrai, mas às vezes a manifestação vamos dizer, do bem, do correto, do acerto, ela é um pouco simbolizado um pouco de uma maneira mais pobre, porque Deus na mitologia cristã, ele é simplesmente, ele é a luz, ele é a bondade, ele é o acerto, ele é o ideal, mas a gente está vendo ele sempre da mesma forma, e nem tudo que é bom, e nem tudo que a gente precisa vai se aparecer de uma forma boa, de uma forma positiva, ideal. Então, nesse sentido, como a Adriana falou, né, no Vedanta você tem as manifestações dos avatares de Brahma, acontecem de várias formas, eles são manifestações em diversas deidades. Então, você aprende a venerar Krishna pela beleza, pela pureza, pela bondade, pela coragem dele, mas você também entende que Kali tem um papel muito importante, que Ganesha tem um papel importante. Às vezes não se aparece da forma mais bonita, da forma mais agradável, porque às vezes o que você precisa não é algo bonito, não é algo agradável. Você precisa de uma sinalização de erro para que você possa arrumar seu caminho. Então, essa capacidade de perceber símbolos, né, antagônicos, ou símbolos que às vezes são desagradáveis, são, entre aspas, né, feios naquele momento para a gente, é muito importante também. Porque é muito fácil a gente se iludir, a gente entrar num caminho de buscar somente os mesmos tipos de sinais e começar a confundir a nossa opinião, as nossas percepções com a realidade, com o que a gente precisa. Isso é uma armadilha muito grande psiquicamente, né? A gente acha que a gente sabe o que é bom, a gente acha que a gente sabe o que a gente quer, e a gente está perseguindo, às vezes, caminhos que são caminhos ruins, que são caminhos de morte para a gente. Então, a gente tem que conseguir integrar essas dualidades e entrar nesse caminho do ciclo, de saber, olha, eu posso achar que eu estou indo bem, que está dando tudo certo, mas enquanto mais eu achar que eu estou vamos dizer assim, num caminho linear positivo, eu tenho que saber que em algum momento esse caminho vai fazer uma curva. Em algum momento isso vai virar uma espiral, vai virar uma mandala, eu tenho que conseguir me integrar dentro dela. Então, esses estudos que a gente está fazendo são muito bons nesse sentido. Isso que você traz, Marcos, e você e o Renato sintetizaram isso, e a Adriana também trouxe muito bem, assim como a Lara, é sobre como, na psicologia analítica, esse aspecto do negativo é imprescindível. Eu já cansei de repetir, de ler, às vezes, que o Jung reconhecia o valor do erro e não do acerto. Onde você sofrer esse erro como uma possibilidade de mudança, de transformação, de uma nova perspectiva, igual você coloca, a ideia da curva, né? Um outro caminho junguiano a ser percorrido. E não só isso, o Ellinger traz essa ideia da culpa. A gente geralmente vê, meu Deus, eu sou massacrado pela culpa cristã. Somos, e acho que tem um aspecto negativo, isso que é nocivo, não tem tudo de salvífico, mas também há um valor na culpa. Ele traz a ideia da Felix culpa, que aparece também na história, se eu não me engano, da transformação da figura de Maria, de Maria não, mas do pecado, de que antes via, o pecado original acabou com a gente não consegue mais se aproximar do divino por causa disso. E aí, anos depois, ou séculos, pensaram, mas sem o pecado original não teve a presença de Cristo, não teve a possibilidade de uma redenção outra, do indivíduo aprender a ser Cristo, né, na ideia de imitatio Christi. Então, há uma coisa boa a partir do, talvez, o maior pecado já cometido. Então, ver esses erros da nossa vida, essas culpas, com um viés do que pode nos trazer. Será que há algo de positivo nesse sofrimento, nesse erro, nesse equívoco? E claro que não glamorizando. Tem coisas que eu acho que o mal existe para a psicologia analítica. Há aquilo que é positivo no bem e positivo no mal, e negativo no bem e negativo no mal. Mas também há a definição de bem e mal, de coisas que, como conceitos, são destrutivos. Mesmo que traga algo bom, é destrutivo. Então, também a gente não pode vulgarizar demais essas vivências. Porque, claro, mortes podem trazer coisas boas, mas morte é fim de vida. Então, fazendo essas ressalvas também, é um desses processos de união, que você termina a sua fala falando, Marcos. E acredito que muito da nossa leitura vai perpassar por isso. Não por menos ele repete várias vezes no capítulo a ideia da união, do conflito, do confronto, mas também
desse amor. Antes de eu passar para você, Liv, eu vou só ler os 3 comentários no chat. E a Adriana fala que o que o Renato falou sobre listar também o que se ama é muito importante, pois muitas vezes é que nos deixa estagnado pelo apego. A ideia da nomeação apareceu muito no nosso grupo passado, como um aspecto de coagulátil. Você nomeia para conseguir lidar e depois dissolver. Então, eu acho bom também nomear, perceber e perceber as formas outras disso existir. A Tamini traz a ideia de que às vezes o dragão é só um bichinho fofo, e sim, né? Às vezes é realmente aquilo do mais inocente que pode nos causar uma dor enorme, ou talvez seja só simples mesmo, e a gente tenta transformar um ursinho em um ursão. É a Estela traz, né? Que é nessa busca de reintegrar o todo, as partes que estão cindidas, que a Lara falou, acredito que é justamente onde a gente vai agregando aspectos das polaridades. O louco e o mundo são as cartas que abrem e fecham a jornada, representadas pelo círculo. Seja da circunferência do mundo, seja pela circunferência do zero. Ou seja, ela não termina, né? Concordo totalmente com isso. E o Marcos traz para a possibilidade de redenção, deve existir a possibilidade e a liberdade da queda, com certeza. Eu não vou lembrar a citação agora, posso procurar enquanto a Liv fala, de que o Jung traz, né, e o Ellinger sim, tem essa ideia, de que é no aspecto individual, mas não somente, né, que tem a possibilidade da redenção do social. Quando a gente não está massificado, mas a gente percebe a massificação, a gente não está só lidando com a neurose individual, a gente está lidando também com a neurose coletiva, a gente está lidando com o mundo, nunca é só com o indivíduo. Era essa a citação, na verdade. Fala aí, Viviane. Enquanto o Renato estava falando, eu estava me recordando que parece muito próprio do espírito da nossa época deixar de lado sentimentos ou sensações que são consideradas desagradáveis, né? Parece que é o nosso zeitgeist. E eu estava lembrando que todas as músicas que têm um nome de felicidade que eu conheço, todas falam de tristeza, né? A que tu gosta muito de citar, né? Tristeza não tem fim, felicidade sim, que é do Tom Jobim. Ou Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, que é do Cine Rodrigues. E eu estava lembrando também de uma crônica da Marta Medeiros, que vai abordar justamente isso, né? Que é a tristeza permitida. Qual é a reação comum das pessoas quando você fala que está triste, né? É dizer que tem gente que tem mais problemas do que você, achar que a sua tristeza é algo patológico a nível de que você tem uma depressão ou alguma outra doença, assim, digamos, psiquiátrica que necessita ser medicada. E eu estava lembrando disso porque, lembrando do grupo passado, eu acho que eu até comentei que, assim, pensar alquimia também é pensar alquimia no contexto brasileiro. E, para mim, uma conexão muito forte da alquimia com o contexto brasileiro é a música, né? E todas as músicas de felicidade que eu conheço abordam a tristeza, né? Então, a tristeza é algo da vida, é como a morte, é uma outra faceta da vida. Então, tem coisas que a arte já diz, a gente aqui não ouve, né? Digamos assim. Foi isso que eu lembrei. E eu acho isso, antes de eu passar para a Juliana, e fazer os comentários também, né, no próximo encontro. Então, depois da Juliana, eu vou falar sobre isso semana que vem. Eu concordo. Eu não gosto da arte à toa, né? Essa questão da compensação que ela traz, e isso que a Liv traz é incrível. Todo o grupo ela comenta de como a música brasileira tem essa quase fórmula alquímica na nossa elaboração, de evidenciar aquilo que não estava sendo dito, esse saber que a gente não está tendo. E que precisa. Eu acho a arte incrível nisso, não só a música, mas para essa síntese, né? O aspecto visionário e psicológico que ele traz. Então, não basta a gente olhar só aqui para o texto. Assim como no começo do capítulo, o Ellinger traz, né, daquela admiradora do Jung que fala que o texto dele é pão. Então, não só o texto do Jung é pão, mas a arte também é esse pão. Pão, às vezes, amargo, molhado, né, o pão que o diabo amassou, mas, às vezes, um sonho. Esse sonho para a gente sonhar um pouquinho mais. Mas, falei, Juliana. Pronunciei certo o seu nome? Só por dúvida. Sim, sim. Não, achei bem legal. Queria só fazer um paralelo com o que a Liviane trouxe, né? Porque eu vejo no consultório muita gente chega e a primeira coisa que eles falam é assim, contando para mim, a terapeuta, ai, nossa, mas isso, eu sei que você deve achar muito bobo, né? Porque tem tanta gente pior. E
E é bem legal fazer esse paralelo mesmo com a música, às vezes dá para trazer um pouco, até lembrei de uma música do, como é que ele chama mesmo? Do Chico César, né? Que ele fala muito dos opostos, que ele fala, Deus me proteja de mim, da maldade de gente boa, da bondade de pessoa ruim, enfim. E me veio muito uma coisa que está super, principalmente nas redes sociais, divulgada, né? Que é da positividade tóxica. Então, você não pode ficar triste, você não pode ficar mal, porque olha todo esse mundo, e na verdade a gente só vai conseguir, né, de fato, melhorar um pouco as coisas quando a gente conseguir assimilar esse ruim dentro da gente, né? A pessoa, também o mal, os opostos. E daí eu lembrei, nada, né, super elaborado, mas do filme Divertidamente, que eu não sei se vocês já assistiram, mas que mostra uma passagem bem legal, né, da criança que está crescendo e que antes era só alegria ou só tristeza, e com o passar do tempo ela vai vendo que para criar coisas novas ela precisa integrar e tem memórias que vão ser boas e ruins, e enfim, acho uma metáfora bem legal também, mais simples de entender. Não, isso foi certeira. Isso, tanto que uma das palestras do Caminhos Jungianos desse ano trouxe exatamente Divertidamente, para falar dessa união de opostos. Então tem gravado, foi a professora doutora Márcia que comentou, e novamente é a arte, né? Não só um aspecto de infantil, que a gente bem sabe que dificilmente uma animação é só para criança, mas evidenciando isso, seja essa negação ou aquilo que só está latente em nós e que a gente não está percebendo. Essa semana mesmo, no Analítica hoje, o João pegou uma citação que fala, no caso era sobre sonho, né, de que não há sonhos bobos, mas sim há pessoas bobas que não sabem entendê-los. Por mais que às vezes seja difícil a gente escutar que a gente é bobo, mas às vezes é exatamente isso. Não é que o nosso sentimento é bobo, é que talvez a gente foi ensinado a banalizar algo às vezes tão importante como um sonho, como um medo, como uma ideia. Não por menos aparece tanto assim na sua clínica. Assim como a gente falou, essa nomeação desse seu medo, desse seu sentir, dessa sua ideia, às vezes é muito pesado. É difícil de a gente carregar, mas às vezes é exatamente aquilo que a gente precisa carregar. Não como bobo, mas como próprio. Então eu acho que tem muita verdade nisso que você traz. E para complementar, acho legal, assim, tem gente que está na graduação, tem gente que já está formado, mas quando começa a aparecer o mesmo tema ou as mesmas falas na clínica, né, o que isso quer dizer da gente também, né? Então, como a gente está integrando isso? Porque Jung fala, os nossos pacientes são nossos pacientes. Então, eles estão chegando por algum motivo. E a nossa história, apesar de ser deles, também é nossa. Então, como que a gente vai conseguir, por isso a importância da análise e supervisão, mas como a gente vai conseguir integrar isso para conseguir estar no processo dos outros? Nossa, essa ideia de perceber os temas que se repetem, né, tanto de cada um dos pacientes, mas também na nossa clínica, eu acho um ponto de reflexão importantíssimo. Né? Será que há um gancho em mim que está atraindo essas repetições? É uma coisa que o Edinger fala no final do livro, do capítulo. A gente tem que, às vezes, perguntar quais são os ganchos meus que estão atraindo. E mesmo que não haja gancho, o que isso significa para a sociedade e para o indivíduo? Esses temas repetitivos. É um pouco do que o Jung traz. O terapeuta como detetive que percebe padrões. Não é? Muito disso. Ó, deu horário, o que não significa que precisa ir embora, mas antes, para quem precisa ir embora 11h30, vou fazer já informações para a semana que vem. Eu genuinamente acho que a gente tocou nos pontos principais do capítulo. É um capítulo de introdução, não é discussão forte. Por mim, semana que vem a gente já discute a parte do capítulo 2. E como funciona esse livro? Ele pega, acho que são 12 figuras do Rosário, 12 ou 16, e vai comentando sobre elas. Algumas demoram mais, outras demoram menos. Eu pensei para a semana que vem a gente falar da figura 1 e 2. Então vai ter lá, figura 1, parará, figura 2, parará. A gente para até onde der na figura 3. Então, a gente não vai falar da 3. E o que der, a gente fala disso semana que vem. O que surgir de dúvidas dessa semana até a outra, do capítulo 1, podem trazer, e aí a gente para. Não vai encontrar para o resto de dezembro, para todo mundo ter suas boas festas e Réveillon. E até um bom tempo, né? Assim como na retorta alquímica, deixar o foguinho lá em banho-maria. E aí em janeiro a gente volta, e aí já com mais coisa para ler. Beleza, gente? Para quem vai continuar, porque vocês sabem que eu
para mim eu consigo ficar até meio-dia. Não é o horário oficial, o grupo já acabou, mas eu sou aberto a discutir para quem quiser continuar. Então, para quem está indo embora, um grande beijo, um bom final de semana para vocês e até semana que vem. Para quem está ainda ficando, eu gostaria de saber como foi esse primeiro encontro. Então, tem muita gente nova também, eu gostaria de saber como foi essa primeira experiência, caso vocês fiquem tranquilos de me contar. Amém. Já vou passar para você, tá, Giovana? A Ana Cecília falou, obrigada, gente. Foi ótimo, vai ser um espaço de muito aprendizado. Não, fico muito contente. Pode falar, Giovana. Bom dia de novo. Eu falei um pouquinho mais cedo, mas acho bom dar bom dia que teve gente que chegou atrasado, né? Mas enfim, como o Gustavo ele me forçou a falar mais cedo, eu faço parte da Liga Junguiana daqui da Unital também. E eu acho que a experiência do grupo de estudos hoje foi muito boa, porque teve um contraste muito grande, não só com o que eu normalmente prefiro, como também com a maneira que a Liga da Unital funciona. Porque, assim, nos nossos grupos de estudo da Liga da Unital, a Liga Junguiana da Unital, a gente normalmente tem uma pessoa que fica ali na frente falando sobre algum tópico, mas é muito mais estruturado no sentido de você vai e monta o slide e aí você fica falando até o final, como se fosse uma aula mesmo, para aí no final as pessoas começarem a trazer a opinião. E aqui foi totalmente diferente, no sentido que você deu a sua introdução de forma estruturada, mas sem aquele negócio de temos que ter um slide para poder seguir um raciocínio. E aí depois você parou e foi escutando a opinião de cada um e discutindo. E eu achei muito interessante, porque eu tava pensando, tipo, tá, mas quando que ele vai voltar pro texto? Aí eu percebi que a gente já tava discutindo o texto, né? Então, eu acho que até a gente, dentro da Liga Junguiana, vai aprender muito nesse sentido também, de entender outras maneiras também de ensinar, né? Porque não é como se uma fosse errada e a outra fosse certa, né? Mas essa maneira aqui foi muito mais natural de aprendizado, né? Então, a gente, com certeza, slide. Nossa, lá a gente é 100% slide, aí agora vai ter a desconstrução disso, porque foi uma maneira bem interessante, eu acho que, inclusive, é uma maneira que o próprio Gustavo, quando for lá dar as palhinhas dele dentro da Liga, vai preferir também. Se quiser falar, inclusive, Gustavo, porque aí você também traz a experiência da Liga para você. Pois eu participei menos dos encontros da Liga no primeiro semestre, porque, assim, no primeiro semestre teve muita aula dos alunos mesmo. E daí eu acho que até por ser uma aula dos alunos, o pessoal acabava preferindo por usar slides, assim, até por uma questão de segurança, né? Porque você tem ali o texto na sua frente, você fica mais seguro, você vai contando com aquilo como uma forma de apoio, mas de uma certa maneira isso transforma a coisa numa coisa rígida e numa coisa hierarquizada, assim, sabe? A pessoa que está falando com os slides detém mais o conhecimento do que as outras que não têm o slide, e ela tem uma preferência pela fala sempre, e eu acho que essa coisa do grupo ser como estruturado uma forma de uma roda de conversa traz um outro approach, assim, para transmissão de conteúdo mesmo. Eu acho que é super rico mesmo. Principalmente para essa coisa de não deixar o ensino rígido, assim, sabe? E trazer um diálogo maior. Não sei explicar direito. Primeiro agradeço, né, a perspectiva de vocês dois, porque acho que nenhum de vocês participou dos nossos grupos do Analítica hoje. E lá é o mesmo modelo de slide. A gente tem o slide bonitinho, e a gente passa muito texto, a gente fala por 1h30, de forma ininterrupta. Não, eu tô falando da Giovana e do Gustavo. Tem bastante gente aqui que participa. Tranquilo, João. E eu gosto desse momento de ter algo mais denso para discutir e realmente apresentar um bando de ideias e aí segue em frente. Eu gosto desse modelo e eu gosto do tanto que aqui eu tive que me defrontar com isso também.
Na primeira vez desse semestre, principalmente, fui eu, angustiado, e outras pessoas vindo falar comigo também, angustiadas. Se o Renato estiver aqui também, eu realmente meio... mas foi meio confuso, cara. A gente não falou muito do texto, estava distante. E por um tempo eu ficava nesse sentimento de, não, tem que falar citação por citação, tem que apresentar a ideia como o autor apresentou. Tipo, aqui não é uma aula, aqui é realmente esse momento. Então eu gosto. Sinto falta, às vezes, eu nunca largaria um grupo com slide, mas ensina principalmente isso, de que o saber não é nem meu, nem de você, nem de ninguém. Saber é coletivo, e cada um de nós vai dar uma pincelada no que cada um percebeu da existência psíquica. E, para mim, assim, completude que esse grupo tem é fantástico, porque a gente tem que lidar com a angústia da falta, e porque o saber nunca acaba. Eu constantemente falo que psicologia analítica é uma psicologia do ponto e vírgula, e eu acho que um grupo como esse é um grupo de ponto e vírgula. De que, a gente não falou de tudo, e não vai falar de tudo mesmo. A gente vai terminar o livro e não vai ter falado de tudo, mas a gente vai ter falado o que foi preciso, e o que deu para falar. E, às vezes, é isso que a gente precisa. E também, se não gostarem, vocês me falam no privado, que é um outro grupo de estudos na analítica hoje, organizadinho, e pronto. Todo mundo está ganhando. Pode falar, Renato. Nesse sentido aí, eu acho que isso é uma das coisas mais legais que rolou com a Liga, o fato de que os diferentes grupos, né, que vocês começaram a conduzir, tem formatos diferentes mesmo, assim, né? Eu lembro quando começou mais esse formato de Liga, né, com mais atividades durante a semana, assim, mais estruturadas, tinham umas que começou mais tipo aula, né? Então ficou assim, a introdução, a parte mais introdutória é psicologia analítica. Aí, inevitavelmente, tomava um formato meio que de aula, o que é bom, eu acho, né, para muita gente, assim, para quem está começando os contatos, mas, ao mesmo tempo, esse grupo, no sentido mais livre, pelo menos para mim, igual eu já te falei de outras vezes, né, Henrique, é mais agradável, assim, né? Acho que tem muitas formas diferentes de estudar, e muitos momentos em que cada uma pessoa está vivenciando. Então, assim, agora voltou também os grupos lá presenciais, né, e tal. Aí esses, infelizmente, não dá para compartilhar, imagino, né, com tanta gente assim, por ser presencial, mas dentro desse tanto de atividades que começou a rolar, teve esses dois formatos, né? O que é interessante. Eu acho que é interessante, assim, talvez, assim, para quem está iniciando, justamente, talvez, esse formato mais de aula, de uma aula, assim, né, com slide, uma coisa assim, tem gente que gosta. Eu, particularmente, não curto tanto, e fiquei feliz, assim, que também continuou grupos igual esse, que é mais livre, a pessoa faz o comentário baseado ali em algum dos conteúdos que leu, aí outro interage, e até a pluralidade de conhecimentos que o pessoal traz, né? Por não ser só gente da psicologia. Aí as pessoas trazem conhecimentos de muitas outras áreas, né? Tarô, outras formas de arte, terapia, teve muito, né? Nos últimos encontros, música mesmo. E aí, acho que dá um pouco dessa liberdade, em vez de ser uma coisa que você só assiste, assim. E isso eu achei bem legal, assim, e gosto que continue. Não, e continuará. Eu, como pessoa, cresci muito como palestrante, apresentador por causa disso. Tanto que, mas no caso, só para quem é daqui de BH, ano que vem eu vou dar meu primeiro grupo presencial, né, junto com o Arthur, que é o diretor da Liga, e eu tô morrendo de medo. Cara, eu tô aqui, eu tô acostumado com vocês, eu tô acostumado com a telinha e tal, mas, pô... Mas eu agradeço muito para todo mundo que está aqui, porque me ajuda nisso, e eu torço para eu ajudar de vez em quando também com algumas ideias. Então, eu nunca quero perder essa possibilidade, seja com a Liga, seja com a Analítica, esse momento de liberdade. Porque dar aula é ótimo, de verdade, eu adoro, quero muito ser professor, mas não saber também é fantástico. Não saber e não ter essa hierarquia é maravilhoso. E cada vez que eu estou aqui, eu fico com um bloquinho de notas só de coisa. Nossa, aprendi isso aqui, tem que ver esse filme, escutar essa música, ler esse livro, revisar o que eu falei. E se eu saísse igual a cada grupo, para que eu ia dar esse grupo? Falava sozinho. Então, essa é outra questão da solidão. É para o junguiano perder a solidão, mas também não é para hierarquizar. É para perceber que é o inconsciente, e que a gente não sabe mesmo, não. Pode falar, Adriana. Não, é sobre isso. Eu participei de um grupo de estudo seu, do NISE, né, que tinha lá os slides que vocês apresentavam, mas também era muito aberto
a participação das pessoas ali entremeando, né, ali os slides. E hoje, eu até quando você falou agora no final, não, nós já abordamos o primeiro capítulo, eu até levei assim, uai, porque eu estava assim, embora realmente, né, tudo que foi abordado tenha sido contemplado, mas eu até por uma questão de referência, eu fiquei pensando do slide, que hoje fosse assim, uma introdução, né? Mas foi muito rico o que todo mundo trouxe aí, né? Acho que foi maravilhoso esse formato também. E eu queria te fazer uma pergunta. Dentro, assim, nesse livro do Edinger, embora ele seja ali para entender melhor o livro do Jung, né? Qual outros livros você acha que assim que fecha bem complementando esse conteúdo dele? Vou te mostrar, porque está maravilhosa a edição. Não é do Edinger. É o Alquimia da Von Franz. Esse da Von Franz, tá. É melhor. Eu gosto muito do Edinger. Eu acho fofo o tanto que ele gosta do Jung. Eu não sei se vocês perceberam, é quase uma idolatração que ele tem com o Jung, é um respeito, mas também é tipo, nossa, o Jung é tão bom, é só citação do Jung, ele só fala do Jung. Acho bonitinho isso. Acho incrível o conhecimento que ele tem de literatura e de mitologia cristã. Então eu gosto muito dele, mas eu acho que de critério, a Von Franz é melhor. Ela é melhor como clínica e como escritora, por mais que eu acho a escritura um pouquinho mais fácil. Então eu gosto desses grupos. Tchau, Lara. Acho que você até mandou umas coisas, né? Daqui a pouco eu leio, gente. Muitas coisas. Mas por mais que eu goste muito dele, eu não descarto tudo que ele coloca, nem nesse livro, nem na anatomia, nem nos outros. Eu acho que para ter uma base, uma introdução e um complemento, são os da Von Franz. É o Alquimia dela e o Imaginação. O Alquimia dela, o Alquimia e Imaginação Ativa dela, e Os Sonhos e a Morte. São 3 livros essenciais para você entender a alquimia a partir da psicologia analítica. Por mais que não pareça, porque o Imaginação Ativa é sobre imaginação ativa e os sonhos é sobre morte, ela usa a alquimia para explicar muito nesses 3 livros. Então, minhas recomendações. Tchau, Renato. Mas um dia eu ainda vou ler grande parte da obra dele. Então, se eu perceber mais valor também e livros que falam um pouco melhor também, recomendo para vocês, tá, gente? A Giovana até coloca, tem vezes que o Edinger, ele reescreve, né? Ele parafraseia coisas que o Jung coloca. Então, por isso, eu acho ele um Alquimia Primeiros Passos, mas que com o tempo vai ser corrigido. Então, não descarto. Gosto deles aqui. O plano original era usar esse. Só que eu acho que esse aqui é difícil para um grupo como esse. Então, eu ficaria sentindo falta de um pouquinho mais de critério, porque a Von Franz é muito criteriosa e tem muita preciosidade em cada linha desse livro. E a linha dela, ela cita o Jung, mas é muito próprio dela. Então eu teria um pouco de dificuldade de um livro de leitura como esse, para Von Franz. Mas base alquímica é esse aqui e o volume 12. E no caso, isso, do Jung, ler primeiro psicologia e alquimia do que mistério com Jung. Eu acho melhor o 12. Eu consigo arriscar se ir para o 12 e para o 16/2, né, para o de reação. Por mais que ele fala que, na verdade, tem que ler depois. Mas eu acho que é tranquilo de ler. E aí você vai para o 13. Eu acho que o 13 você tem que ter mais um preparo geral, não só de psicologia analítica, nem alquimia. E aí o mistério. O mistério eu nem cogito por enquanto. Tá lindinho. Fique com Deus. Daqui a pouco. Mas não agora. Calma que a Tamine te fez uma pergunta, Adriana, não sei se você viu. Aproveitando que estamos falando de indicação de livros, você pode passar uma indicação de leitura de introdução da Ayurveda? Eu não sei se a pronúncia é correta. Henrique, para quem, assim, não é da área, qual que você recomendaria primeiro nas obras completas? Da obra completa? Uhum. Ai, que ótimo. Eu vou pegar meus livrinhos, tava com saudade. Tá bom. É esse aqui, ó. Você vem curar. Qual? 18? Simbólica. Começa com esse. Tá? Obrigada. Principalmente o primeiro capítulo.
Primeira parte, na verdade, que são as conferências de Tavistock. Sim. Você tem você vai até a 5ª conferência. Uhum. Eu acho a melhor introdução que você pode ter à psicologia analítica, apesar que não tão fácil, mas ela é a melhor. Uhum. Se não for pelo Jung, o livro da Nise. Da Nise? Jung, Vida e Obra. Jung, Vida e Obra. Chamam de Junguinho, né? Uhum. Ele é muito bom. Da Nise, né? Começa por esses dois, obrigada. Por esses dois. Porque geralmente as pessoas recomendam o Homem e Seus Símbolos. Eu não acho o Homem e Seus Símbolos a melhor. Ah, tá. Eu até comprei ele mesmo. Ele é bom, tá? Não tô falando, tipo, não, joga fora, adeus. Não é isso. A questão é que, primeiro, o livro não é só do Jung, então você vai ter várias perspectivas, e mesmo que você leia só o capítulo dele, em algumas coisas ele acerta magistralmente. Então tem exemplos lá que você fica, caralho, parabéns, Jung, arrasou. Já outras elaborações da abordagem fica confuso. Então, recentemente, no Analítica hoje, a gente fez a nossa lista de indicação de leituras iniciais. Ah, tá. No Analítica eu vou dar uma olhada lá. Eu posso mandar. Eu vou mandar uns 2 ou 3 posts para vocês, lá no nosso grupo de alquimia. E são livros fáceis de achar para PDF. Então, no geral, dá para você lendo por conta própria. E aí, fica à vontade para tirar dúvida com a gente, tá? Obrigada. A Lara comentou, apesar que ela já foi. Primeiro, eu agradeço para todo mundo que elogiou o grupo. Que bom. Eu não queria ter que mudar a metodologia. Eu mudaria, talvez, dependendo dos argumentos. Mas bom saber que continua dando certo e sendo positivo. Eu gostei demais. Lara falou. Já passo para você, Gustavo. Deixando meus 5 centavos aqui antes de ir, apesar que ela já foi. Amei. Vindo da vivência com a analítica, partindo principalmente do Walter e de grupos online como esse, o normal dos grupos é mesmo com mínima estrutura. Mas uma coisa que prezo muito, e acho que aqui se cumpriu demais, é o domínio para conduzir a conversa. Eu só sou bom gelado, gente. Não domínio nenhum, não. Conectar as ideias do grupo e ainda ter as referências da temática para não perder o rumo. Isso eu aprendi muito foi com o professor Walter. Eu sei que a Lara não está aqui, né? Ela fala com o espírito do grupo. Isso eu aprendi muito com o Walter. O Walter me ensinou muito da aula. Pois eu agradeço para ela, ou ele, ela usou animade aqui, eu agora fiquei na dúvida sobre o pronome dela. Perguntarei. Mas o João já foi embora, todo mundo falou. Meu Deus, tem mais coisa. Eu lembrei de uma coisa também, que a editora Chiron, ela tá com um projeto de tradução, mas no caso é para o inglês, né? Mas das obras complexas da Von Franz, não sei se alguém já viu. Tá rolando, de verdade. Já tá, nem sei em qual volume que eles estão, mas eles já igual, hein? Você falou? Acho que é o 3. Acho que já lançaram 2. Não, acho que já lançaram. Será que a editora Voz não poderia... Olha... Isso é uma questão. Tem uma pessoa no grupo, a Priscila Bochecheiro, acho que é isso. Ela tem contato lá. Até mandei para ela, de repente. Não, o Analítica, nós somos parceiros da Vozes. Ah, tá. Mas até mesmo isso, a gente já viu movimentação das pessoas, tanto para Vozes quanto para da Cultrix. Da Cultrix. Sobre a questão, porque a Cultrix é que tem mais os direitos das obras da Vozes. Não são todos, da Voz não, da Von Franz. Da Von Franz. Eu não sei o que aconteceu, mas ela ficou desmembrada, né? A Paulus, a Vozes e a Cultrix, as 3 têm direitos, então isso complica muito. E tanto que tem algumas obras dela que é um custo, né? A Paulus não quer republicar o Mito de Criação, tá difícil. Mas, quem sabe, né, eu posso ver até mesmo com o João e com outras pessoas que são parceiros e parceiras, para ver se a gente consegue talvez um movimento. Seria para trazer. A questão é que, geralmente, é mais tranquilo se alguém já fez uma tradução, independente, e aí ajuda, ou tem essa movimentação. Então, quem sabe a gente conversa até mesmo com vocês, e ano que vem a gente marca as editoras em março. Seria bem legal. Tem um interesse. A Anise mesmo, ó, o custo que estava sendo para ter as obras dela. Ano que vem vai ter Mundo das Imagens, hein? Marquem as palavras. Pela editora Voz, provavelmente. Então, pelo menos a Anise, mas da Von Franz, se a gente conseguir, nossa, que riqueza que vai ser. Porque são, 28 obras dela. Isso é muita coisa. Das já publicadas e outras que ainda não foram. Então, tomara, porque a mulher é fera. O Benedito já está disponível para comprar, Henrique? Já? Acho que já. Quase certeza que já.
Vale a pena conferir lá no site do Amigos de Imagens do Inconsciente. Acho que é lá, né, que tem. Eu consegui comprar, não o Benedito. O Benedito eu comprei quando eu fui para São João, mas eu consegui comprar livros que não tem mais em livraria ou que são muito caros, pelo próprio, acho que é Museu de Imagens do Inconsciente. Eles têm posts que tem um número de lá. Eu liguei para lá e consegui que eles me enviassem. Sai bem mais barato do que comprar pela livraria. E fora que fica com uma doação para a manutenção do próprio museu. Entendeu? Não saber, não. Então, posso mandar também o livro que o Luiz Carlos Melo escreveu, acho que é o Nise da Silveira, que é uma espécie de fotobiografia dela. É uns 180, R$200 na estante virtual. Eu comprei por 60. Nossa. É um livro assim, sensacional, a qualidade, tudo, me enviaram bem direitinho. Eu acho que é no post sobre o lançamento do Cartas à Espinosa, você vai encontrar o número de lá. Aí você liga e pergunta se ainda tem, né? É mais barato. Aí é dica, gente. Página do Instagram do museu e quem sabe até mesmo no próprio site deles. Valeu, Lívia. Gustavo? Opa. Não, eu queria também, eu acho que entrar nesse assunto assim. Eu ia falar outra coisa, mas agora que a gente puxou esse assunto das editoras, é que tem uma questão burocrática muito forte de alguém, de alguma editora específica deter os direitos da obra, né? Então não é só da vontade também, né? Tem uma questão burocrática muito grande, daí a editora tem que comprar o direito da obra, enfim. Mas voltando ao grupo em si, eu acho que foi muito acertada a escolha do livro, assim, sabe? Porque eu me surpreendi, eu nunca tinha lido nada do Edgar. Ele tem um caráter explicador muito grande, assim, né? Por exemplo, ele fica, vários momentos ele fala assim, ó, vou falar isso aqui, mas olha só, o Jung já falou isso daqui, daí ele mostra o que o Jung falou e daí depois ele exemplifica o que o Jung falou, dizendo, o Jung quis dizer isso daqui, de uma maneira simplificada, daí ele vai lá e transcreve o que o Jung falou, parafraseando ele, e para um grupo assim que não tem uma estrutura tão grande de slide, de aula, de tudo mais, eu acho que foi uma escolha muito acertada, assim, porque, por exemplo, imagina que a gente pega para ler o Mistério Coriúti num grupo assim, sabe? É muito difícil, assim, né? Porque são muitos aspectos pequenos que devem ser levados em consideração, e eu acho que sem uma estrutura a gente acaba se perdendo neles e tudo mais. Então, eu queria parabenizar ele, sim, pela escolha também do livro. Eu agradeço. Isso, eu não lembro agora quem foi, mas eu agradeço também a pessoa que compartilhou a existência desse livro para a gente no metade do ano, mandaram para a gente. E eu concordo, Gustavo. Eu acho que ele é muito didático. E ao contrário de alguns comentadores posteriores, ele afirma muito bem o que é dele e o que é do Jung. Ele não mistura, não. Não, ó, como você falou, Jung isso, eu isso, são coisas diferentes. Não estou colocando palavras do Jung na minha boca falando que são minhas. Então, acho que essa admiração que ele tinha, né, esse respeito, fica presente na forma que ele apresenta, né? Isso aqui era um seminário, então é ainda mais didático. E eu gosto demais, cara. O Anatomia da Psique é um pouco cansativo, apesar de eu ter gostado muito, mas porque de novo, essa riqueza de ampliações. Tinha vezes que a gente ficava 2 encontros no mesmo processo alquímico, e foi ótimo, não trocaria por nada. Acho que quando eu ler na parte do Jung vão ter conflitos do que o Eden apresenta do Jung? Talvez. Mas é bom. Então, que bom que vocês gostaram do livro. O livro ser um seminário, eu acho que ajuda bastante, assim, também, né? Porque, em parte, é isso que a gente está fazendo também, né? Então, por exemplo, quando ele abre para discussões ali, as perguntas são muito interessantes, porque às vezes são perguntas que a gente tem, e daí ver alguém como ele explicando, é muito, muito da hora. Eu gostei bastante. Estou gostando bastante de ler. É um dos motivos da gente recomendar o Vida Simbólica como primeiro texto. Exatamente por ter várias perguntas que a gente pensou e olha só, estava lá o Sapequinho perguntando isso. Então é interessante ver, primeiro, que pessoas diferentes reagem de forma igual à psique e que talvez a gente não está sozinho nas nossas dúvidas. Eu gosto muito disso também. Mas acho que por hoje estamos bem. Geralmente eu pago por causa da fome, mas eu estou até sem fome. Daqui a pouco tem um grupo do Walter de encerramento, de psicologia analítica e arte. Então,
preciso respirar. Agradeço demais por todo mundo que ficou aqui até agora e por quem não ficou, não veio. Novamente, se vocês souberem de pessoas que querem participar, pode mandar o link, à vontade, tá? Se desde já surgirem ideias de novos livros que vocês gostariam que a gente fizesse, podem me mandar também, que eu vou montando uma listinha de ideias. E até semana que vem, gente. Uma boa semana. Muito obrigado. Beijão. Obrigado, Henrique. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Obrigada, Obrigada, geral. Oi?